Sabe, geralmente quando se pensa no fim de um grande império, ou tipo na queda de um sistema político, existe uma expectativa de uma precisão quase cirúrgica. É, como na medicina, né? Isso. Quebra-se um osso, aí o raio-x mostra aquela linha branca e irregular, o médico aponta e diz: "Ah, foi exatamente aqui, neste milímetro, que a fratura aconteceu." Tem aquele conforto da clareza histórica. A gente gosta muito de categorizar as coisas no tempo e no espaço. Um evento binário, sabe? O império estava inteiro ontem, hoje está quebrado. Pois é. Mas aí a gente olha para a história especificamente para o fim da União Soviética e, de repente, nossa, essa máquina de raio-x parece inútil. A imagem clássica que todo mundo tem na cabeça é extremamente precisa. 25 de dezembro de 1991. O Mikhail Gorbachev na televisão renunciando. Exato, a bandeira vermelha descendo no Kremlin e a russa subindo no lugar. A fratura exposta transmitida ao vivo. Mas o nosso foco neste mergulho de hoje é mostrar que essa fratura, bom, ela não aconteceu do dia para a noite. O osso já vinha calcificando de forma errada há décadas. Há muitas décadas. E para entender isso, a gente trouxe duas fontes simplesmente fascinantes que se complementam de um jeito perfeito. Uma combinação que oferece tanto a visão panorâmica quanto a microscópica, digamos assim. Exatamente. De um lado, a gente tem um artigo super didático do portal UOL Escola Kids, que dá aquela cronologia limpa e os fatos inegáveis da dissolução institucional lá nos anos 80 e 90. E do outro lado, tem uma tese acadêmica densa, super reveladora, do Departamento de História Econômica da USP, escrita pelo Robério Paulino Rodrigues. E o que essa tese faz é, tipo, puxar a linha do tempo muito para trás. Ela investiga as causas do colapso não a partir de 91, mas rastreando a doença até 1917. É uma viagem no tempo estrutural. Sim. E olha, antes da gente entrar de cabeça nisso, eu quero deixar uma regra de imparcialidade bem clara para quem acompanha a gente. Ao olhar para essa fundação marxista e para o choque brutal com a realidade russa, o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, julgar a ideologia seja de esquerda ou de direita. Com certeza, a gente vai agir estritamente como mecânicos examinando um motor que explodiu. Perfeito. Queremos só entender quais engrenagens falharam com base na documentação. É história pura. Nenhuma tomada de partido. Porque é a única forma de dissecar um colapso dessa magnitude, sabe? Sem paixões, só a mecânica dos fatos. E a tese da USP traz uma premissa provocativa logo de cara, que é: o motor soviético já nasceu com o defeito de fabricação incorrigível. O colapso estrutural começou no exato momento da Revolução. Ok, vamos desvendar isso. Porque a fundação de todo o projeto esbarrou num descompasso gigantesco logo de início. A teoria marxista original jamais previu que uma revolução socialista aconteceria num lugar como a Rússia de 17, certo? Jamais. Marx e Engels desenharam o projeto para países de capitalismo avançado, como a Inglaterra ou a Alemanha. Onde a burguesia já tinha feito aquele trabalho sujo de desenvolver a tecnologia, né? Isso, a infraestrutura ferroviária, as fábricas de ponta, toda a riqueza material. Na teoria, o socialismo deveria herdar essa abundância gerada pelo capitalismo e, simplesmente reorganizar a distribuição de uma forma justa. Tá, mas a Rússia imperial era literalmente o avesso disso. Totalmente o avesso. Mais de 90% da população vivia no campo. Eles usavam arados de madeira, presos a umas relações semi-feudais de produção. Era um país puramente agrário, massivamente analfabeto e incrivelmente pobre. Cara, é como tentar instalar o software mais moderno e pesado de edição de vídeo num computador com um hardware lá da década de 90. Nossa, ótima analogia. A máquina inevitavelmente vai travar, porque as especificações técnicas simplesmente não batem com os requisitos mínimos do sistema. Mas aí, isso levanta uma dúvida muito óbvia. Os líderes bolcheviques, que eram intelectuais brilhantes, leitores ávidos de Marx, eles não sabiam que as peças não encaixavam? Por que forçar esse software num hardware tão frágil e arriscar explodir o país inteiro? Olha, o fato é que o Lenin e o Trotsky, eles tinham plena consciência desse atraso absoluto.
A documentação mostra que eles nunca tiveram a menor ilusão de conseguir construir o socialismo só dentro das fronteiras de uma Rússia agrária. Ah, então o plano original era outro. Completamente outro. Eles viam a Rússia como o elo mais fraco da corrente imperialista. A ideia era que a Revolução Russa funcionasse apenas como o estopim de uma bomba muito maior. Uma revolução na Europa Ocidental. Entendi. Eles estavam esperando que a Alemanha entrasse em chamas e viesse ao resgate deles. Preciso, e bem literal. Eles calculavam que, ao quebrar essa corrente na Rússia, eles iam inspirar o proletariado alemão, que era quem possuía as fábricas avançadas e a tecnologia, a tomar o poder. E aí essa Alemanha socialista enviaria tratores, engenheiros, capital para modernizar a Rússia atrasada. Exato, uma simbiose perfeita, né? O problema, e é aí que a história complica, é que a realidade não seguiu o roteiro teórico. O capitalismo europeu demonstrou uma resiliência imensa. Através de um monte de concessões materiais aos trabalhadores e reformas sociais, a classe operária europeia não fez a revolução. A cavalaria alemã nunca chegou. A Alemanha não veio ao resgate. E a Rússia, de repente, se vê não apenas isolada, mas com um alvo gigante pintado nas costas. E olha, não foi um isolamento pacífico. A tese acadêmica detalha o pesadelo imediato que se seguiu. O país foi invadido por tropas de 14 nações estrangeiras, 14? Incluindo ingleses, franceses, americanos, japoneses, e eles apoiaram os exércitos opositores internos numa guerra civil que foi absolutamente devastadora. O país virou uma fortaleza sitiada. E acho que é aí que entra aquele conceito famoso, o comunismo de guerra, né? E é um homem que engana muita gente, sabe? Porque a palavra comunismo sugere todo um planejamento ideológico. Mas a mecânica daqueles anos não teve nada de idealista. Foi puro desespero administrativo para, não desaparecer do mapa. Para sobreviver. Exatamente. Para alimentar o Exército Vermelho e os operários nas cidades que estavam produzindo as armas para a guerra, o Estado simplesmente aboliu o dinheiro e o comércio. Eles enviavam destacamentos armados para o campo para confiscar à força qualquer grão de trigo que os camponeses produzissem. Quem estuda esse período de longe pode achar que foi pura maldade ideológica, mas a fonte aponta bem que esse confisco foi o mecanismo bruto de sobrevivência de um país que estava cercado e morrendo de fome. Com certeza. Só que as consequências para o camponês foram indescritíveis, porque pensa bem, sem incentivo nenhum para plantar, já que tudo seria roubado pelo Estado de qualquer jeito, eles simplesmente pararam de produzir. Lógico. E aí vem a fome. Uma fome que se espalhou até em 1921 e matou cerca de 5 milhões de pessoas. E não foi só a agricultura. A produção industrial russa desabou para apenas 20% do que era antes da Primeira Guerra. 20%. Caramba, o país não estava só estagnado, estava em cinzas. Em cinzas. E é nesse ambiente destruído que a estrutura do Estado soviético sofre a sua primeira mutação genética. Porque a teoria marxista ditava que, após a Revolução, o aparato do Estado deveria gradualmente encolher e desaparecer. Mas como você coordena um racionamento de fome no meio de uma invasão estrangeira com um Estado pequeno, né? Impossível. O aparato estatal se agigantou, ele se militarizou e adotou a coerção extrema como método padrão de trabalho logo naqueles primeiros anos de vida. E, ironicamente, eles vencem a guerra civil usando esse método. Mas o prêmio é governar um cemitério fumegante com os camponeses em rebelião aberta contra os confiscos. E com o fim da guerra, a ameaça externa mais imediata diminui, mas o modelo de sobrevivência não servia para tempos de paz. O país ia explodir por dentro. E entrar em colapso total. É aí que o Lenin dá aquele cavalo de pau na economia e criar NEP, a nova política econômica. E aqui é que a coisa fica realmente interessante no texto. A NEP foi um recuo tático colossal. Para conseguir acalmar o campo e reativar a economia, o governo permite o retorno de lógicas capitalistas. Uma concessão. Sim, o camponês agora pagava um imposto fixo e podia vender o que sobrasse no mercado livre, buscar o lucro privado. A moeda voltou a circular e, olha, no curtíssimo prazo funcionou maravilhosamente bem. A agricultura, que depende menos de capital intensivo, maquinário pesado, se recuperou rápido. As pessoas voltaram a comer.
Mas esse sucesso gerou uma armadilha matemática fascinante que os economistas lá apelidaram de crise das tesouras. A mecânica disso é de explodir a cabeça. É genial e trágica ao mesmo tempo. Sim, porque, pensa comigo, com os camponeses produzindo comida a todo vapor, a oferta de alimentos aumentou muito no mercado. E o que acontece quando a oferta sobe? O preço da comida despenca. Essa é uma lâmina da tesoura descendo no gráfico. E do outro lado da economia, a indústria urbana que era operada pelo Estado estava em frangalhos, com o maquinário todo destruído pela guerra. A produção de coisas básicas, tipo sapatos, roupas, tratores, pregos, demorou muito mais para se recuperar. E aí, com pouca oferta desses bens industriais, o preço dos produtos foi lá nas alturas. Essa é a outra lâmina da tesoura subindo. No gráfico da época, as linhas literalmente se cruzam. Formando uma tesoura. E a consequência prática disso para o fazendeiro é óbvia. Ele vendia 1 tonelada de trigo por quase nada, mas quando ele chegava na cidade para comprar uma simples bota de couro, o preço era, sei lá, o equivalente a uma colheita inteira. É insustentável. A resposta natural do camponês foi cruzar os braços de novo, tipo, não vou vender minha comida pro trocado por Estado. Eles começaram a estocar os grãos nas fazendas. E as cidades voltaram a sentir o fantasma da fome bem de perto. E isso disparou o grande debate nos anos 20 sobre o futuro do país. A grande questão era como financiar a reconstrução da indústria pesada se os camponeses não queriam vender comida e nenhum banco internacional queria emprestar dinheiro para comunistas. Beco sem saída. Total, havia duas grandes escolas de pensamento colidindo ali dentro do partido. O Bocarin defendia a continuidade da NEP. A ideia dele era um crescimento a passos de tartaruga, deixar o camponês enriquecer, taxar esse enriquecimento de forma bem suave ao longo de décadas e, muito lentamente, usar essa poupança para construir as fábricas. E a outra escola? O Preobrazensky, por outro lado, alertava que o mundo capitalista logo ia tentar uma nova invasão. O país precisava de tanques e aço para ontem. Ele defendia uma coisa chamada acumulação socialista primitiva. Que nome bonito para algo terrível. Nacional. A urgência de se industrializar. Mas como é que um debate sobre política de preços agrícolas se transforma na prática naquele estado policial totalitário que a gente associa ao stalinismo? Qual é a engrenagem que conecta esse problema econômico à ditadura brutal? A engrenagem se chama substitucionismo. É um conceito vital que a tese da USP explora bem a fundo. Lembra daquela tragédia que a gente descreveu na Guerra Civil? Lembro. O país em ruínas. Pois é, a classe operária russa, que na teoria do Marx deveria ser a espinha dorsal e a base totalmente democrática desse novo sistema, ela foi dizimada nas frentes de batalha, ou simplesmente se dispersou. Porque as fábricas fecharam por falta de carvão, né? Exato. E aí os operários voltaram para as aldeias, no campo, apenas para conseguir plantar umas batatas e não morrer de fome. Então, basicamente, o sujeito político da revolução simplesmente sumiu do mapa. Desapareceu. Ficaram só os líderes bolcheviques governando sozinhos um oceano de camponeses hostis. O Lenin e o Trotsky justificaram então que, diante desse esvaziamento total, o Partido Comunista deveria provisoriamente governar no lugar da classe operária. Daí o nome. O partido substitui a classe? Isso. E para manter a disciplina férrea durante essa emergência absurda, eles proibiram outros partidos e baniram qualquer facção ou oposição interna dentro do próprio Partido Comunista. E é exatamente nessa brecha arquitetônica de poder que o Stalin age. E como ele faz isso nos bastidores? Pensa bem como o Estado precisava administrar um país de dimensões continentais sem ter operários qualificados. O aparato estatal começou a recrutar milhares e milhares de burocratas, ex-oficiais czaristas, gente carreirista. Certo. O Stalin, atuando ali como secretário-geral do partido, ele é quem controlava quem ganhava esses empregos e privilégios. Ele foi lentamente substituindo a velha guarda revolucionária por uma máquina colossal de funcionários que deviam obediência cega a ele. O emprego deles dependia do Stalin. Nossa, então o debate intelectual acabou de vez?
Porque quem discordasse não perdia só o argumento num congresso. Perdia o emprego, perdia a ração de comida e logo depois a liberdade ou até a vida. Absoluto do volante no final da década de 20, o debate econômico sobre os camponeses é resolvido de um jeito assustador, com força bruta impiedosa. A União Soviética mergulha no grande salto stalinista. Em 29, a ANEP é sumariamente abolida. Acabou a concessão. Sim, o Stalin decide que não vai mais esperar os camponeses quererem vender comida. Ele vai tomar o controle de toda a agricultura na marra. É o início daquela famosa coletivização forçada. E o que é fascinante e ao mesmo tempo terrível aqui são os métodos. Os métodos chocam qualquer análise demográfica que você faça. Em um espaço de poucos meses, o Estado mobilizou a polícia secreta e o exército para forçar milhões de camponeses a entregarem as suas terras e o gado para as fazendas estatais coletivas, os kolkhozes. E a resistência a isso foi um banho de sangue, né? Um banho de sangue. Em vez de entregar o patrimônio de gerações de bandeja para o governo, muitos camponeses preferiram abater milhões de cabeças de gado, cavalos, ovelhas. Eles queimaram estoques inteiros de grãos. O campo russo mergulhou numa guerra civil velada. O que gerou, tragicamente, outra fome catastrófica que está muito bem documentada de forma sombria na tese. Mas para o Stalin, os camponeses eram vistos apenas como combustível para sua verdadeira obsessão. Os planos quinquenais e a industrialização a qualquer custo. Custasse o que custar. A gente lê os documentos originais da época e quem escuta agora deve achar que esses números são pura propaganda hiperbólica. Olha isso. O primeiro plano exigia um crescimento de mais de 500% na renda nacional e 335% na produção de energia em apenas 5 anos. E o detalhe é olhar para onde ia todo esse dinheiro que estava sendo extraído com tanta violência do campo. Quase 80% de todo o investimento do país inteiro foi despejado diretamente em indústria pesada. Carvão, aço, barragens hidrelétricas, armamentos. E a produção de bens de consumo, coisas simples, tipo calçados, tecidos, móveis e habitação, foi quase que totalmente ignorada. Tudo era direcionado para o poder bruto do Estado. A leitura dessa tese me fez visualizar a economia soviética daquela época não como um sistema equilibrado, mas tipo como um fisiculturista bizarro e deformado, sabe? Como assim, deformado? É que eles injetaram todos os anabolizantes econômicos em criar braços gigantescos e supermusculosos, que eram as fábricas de tratores que podiam ser rapidamente convertidas em fábricas de tanques, as siderúrgicas monumentais, o Exército Vermelho, mas o resto do corpo foi completamente esquecido. Esse titã era sustentado por pernas extremamente finas, frágeis e desnutridas. Ah, que seriam a agricultura e a indústria de bens de consumo, né? Isso. A agricultura destruída pela coletivização e a falta de bens básicos. É uma analogia brilhante. E o mais trágico de pensar nesse fisiculturista deformado é que ele logo foi forçado a correr uma maratona armamentista pela pura sobrevivência contra a máquina de guerra da Alemanha nazista. A neurose de guerra deles tinha fundamento prático, no fim das contas. O Hitler realmente invadiu o país. Sim. E foram exatamente os braços gigantescos dessa indústria pesada que eles construíram nos anos 30 que permitiram a produção em massa de tanques T-34 e artilharia que, no fim das contas, esmagaram o fascismo na Segunda Guerra Mundial. O que justifica por que eles focaram tanto na indústria bélica pesada, sem dúvida. Se eles tivessem feito fábricas de sapatos em vez de siderúrgicas, eles teriam sido varridos do mapa nos anos 40. Com certeza não teriam resistido. Mas a vitória cobrou um preço estrutural de longo prazo altíssimo. O trauma da invasão meio que cristalizou esse modelo deformado. O sistema ficou viciado em operar sob terror, privação de consumo da população e a extração máxima de recursos. E isso nos leva diretamente para a próxima fase, a fase crônica do colapso. Porque, veja bem, a força bruta funciona quando você precisa erguer barragens e extrair minério na base do chicote. Mas a história mundial avançou e as necessidades de crescimento mudaram completamente. Exatamente aqui reside o grande pivô do declínio econômico deles. A tese diferencia dois conceitos que são cruciais para entender isso: crescimento extensivo e crescimento intensivo.
Qual a diferença prática? Durante décadas ali do Stalin até o início dos anos 70, na era Brezhnev, a União Soviética operou baseada no crescimento extensivo. Isso significa jogar mais combustível cru na fornalha. Eles aumentavam a produção simplesmente construindo mais 10 fábricas de aço idênticas, escavando mais 20 minas de carvão e deslocando mais milhões de pessoas do campo para a cidade. Era força bruta de expansão. Só que uma hora a mão de obra migratória acaba, né? Não tem mais camponês para mover. O carvão barato e fácil de cavar também esgota. E quando a década de 70 chega, o mundo capitalista lá fora entra em ebulição com a revolução da informação. Os microchips, a computação, a automação nascendo, a internet dando os primeiros passos lá nos porões acadêmicos. O paradigma global muda do crescimento extensivo, do suor e esforço físico, para o crescimento intensivo, que é um crescimento baseado em eficiência, inovação, inteligência, fazer mais com menos. E como é que você força um burocrata a inventar o Vale do Silício com uma arma apontada para a cabeça dele? Você não força. É impossível. O modelo hipercentralizado lá em Moscou provou ser totalmente alérgico à inovação orgânica. Quando cada prego, cada sapato e cada preço precisa ser planejado e aprovado por um comitê num escritório a milhares de quilômetros de distância, Imagina a lentidão? e quando qualquer ideia um pouco mais dissidente pode resultar em uma investigação policial da KGB, a sociedade simplesmente para de pensar criativamente. Ninguém quer arriscar. A revolução tecnológica esbarrou com tudo na muralha da burocracia do partido. O gigante parou de crescer. A economia travou de vez. E se você somar essa estagnação produtiva ao fardo esmagador de tentar manter a paridade militar com os Estados Unidos, numa guerra fria global, as pernas finas do nosso fisiculturista finalmente começaram a tremer incontrolavelmente. Nossa, o que prepara o terreno perfeito para o cataclismo final lá nos anos 80. Que é exatamente onde a cronologia do nosso artigo do Portal UOL entra em cena com tudo. O país estava paralisado, a população, que ironicamente já era bastante educada e escolarizada, passava horas em filas humilhantes, no frio de rachar para comprar salsichas de qualidade duvidosa ou papel higiênico. Uma humilhação diária. É nesse cenário caótico que surge a figura do Mikhail Gorbachev. E ele assume o poder com uma missão impossível, que era salvar o sistema tentando consertá-lo por dentro. O Gorbachev entra com a Perestroika e a Glasnost, que, bom, todo mundo que estuda a Guerra Fria ou o período já conhece de nome da escola. A reestruturação econômica e a transparência política. Mas o que os livros do ensino médio geralmente pulam é a mecânica fatal da coisa toda. A tentativa de abrir a economia causou a queda da casa inteira. Conta pra gente como isso ocorreu nos bastidores. É que a falha letal da perestroika foi altamente operacional. O Gorbachev tentou quebrar as velhas correntes da economia planificada para dar um pouco de autonomia para as fábricas. Antes, um ministério lá em Moscou ordenava que uma fábrica de sapatos na Sibéria fizesse 10 mil botas e entregasse num armazém específico. Com a reforma, o governo virou e disse: agora vocês são independentes, encontrem seus próprios fornecedores e vendam para os seus próprios clientes. Tá, parece uma boa ideia no papel. Qual foi o problema? O problema é que a União Soviética não tinha um sistema de preços de mercado, não havia bancos comerciais reais para dar crédito, e não havia uma cultura de empreendedorismo desde o fim da NEP, lá na década de 20. A infraestrutura invisível do capitalismo não existia. Espera aí, então o Gorbachev tentou aplicar um band-aid capitalista, desmantelando toda a cadeia de comando do Estado, antes mesmo de existir uma lei de oferta e demanda real, ou qualquer parâmetro de custo operando no país. Exatamente isso. Cara, isso soa como uma receita desenhada em laboratório para causar hiperinflação e desabastecimento imediato. E foi exatamente o que aconteceu. O caos tomou conta do setor produtivo do dia para a noite. Ninguém sabia o que produzir, quanto cobrar por nada ou a quem vender. As cadeias logísticas simplesmente desmoronaram, a comida apodrecia no campo, nas fazendas, enquanto as prateleiras dos mercados lá em Moscou ficavam assustadoramente vazias. E a tentativa de reformar o hardware sem entender o código de programação base do sistema colapsou a economia do cidadão comum. Colapsou. E enquanto as pessoas entravam em pânico porque não conseguiam mais comprar pão,
A segunda reforma do Gorbachev, a Glasnost, jogou um galão de gasolina na fogueira institucional. A transparência política. Isso. A Glasnost relaxou a pesada censura estatal de décadas e ela agiu exatamente como quem tira de uma vez só a válvula de uma panela de pressão gigante. Uma panela que ferveu por 70 anos sob a vigilância extrema da KGB. Os crimes passados do Stalin vieram à tona. A miséria real do país que era ocultada foi escancarada nos jornais de um dia para o outro. O choque de realidade. E principalmente os nacionalismos que estavam reprimidos explodiram. Porque a gente esquece, mas o Império Soviético era formado por dezenas de etnias diferentes, com línguas e culturas diferentes, que eram governadas com mão de ferro a partir de Moscou. Sim, ucranianos, georgianos, lituanos. Com a liberdade de expressão repentina, as repúblicas lá nos Bálticos, no Cáucaso e na Ásia Central se olharam e disseram: nós queremos independência. A gente quer sair. A ironia cruel dessa história toda é que as reformas feitas justamente para revitalizar a União Soviética serviram como os martelos que implodiram as suas próprias fundações de suporte. E a partir daí, meus amigos, os eventos despincam num abismo institucional numa velocidade assustadora, seguindo aqueles fatos duros listados pelo artigo da UOL. A crise profunda enfraquece o Gorbachev ao limite. Em agosto de 91, a velha guarda linha dura do partido, vendo que o império estava literalmente derretendo na frente deles, tenta um golpe militar tradicional para retomar o controle. Só que o mundo já era outro. Pois é. As próprias tropas do exército se recusam a atirar em grande escala nos civis e nos líderes locais que foram para as ruas protestar em Moscou. O golpe fracassa miseravelmente. E esse é o sinal verde final. As repúblicas declaram independência em um efeito dominó irresistível. Ninguém mais tinha medo de Moscou. Ninguém. E a pá de cal, o atestado de óbito burocrático, vem no dia 8 de dezembro de 91 com o Tratado de Bela Veja. O Boris Yeltsin, que na época era o líder da República Russa, se encontra com os líderes da Ucrânia e da Bielorrússia e eles assinam um documento simplesmente dissolvendo a União Soviética como um sujeito do direito internacional. Acabou. É o momento bizarro em que os inquilinos decidem implodir o próprio prédio inteiro enquanto o zelador ainda está tentando arrumar o encanamento no térreo. Nossa, uma imagem brilhante do que ocorreu com Gorbachev. Ele ficou governando o vácuo. O que nos traz de volta aquela imagem famosa na TV no dia de Natal de 1991. O Gorbachev fez o seu pronunciamento renunciando ao cargo de presidente de um país que, no papel, sequer existia mais. Foi só a certificação pública de uma fragmentação em 15 novos países independentes. É o raio-x acusando a quebra definitiva do osso na frente do mundo inteiro. Nossa investigação de hoje tentou rastrear o caminho dessa quebra. E olha, a jornada é bem longa. O que a nossa cruzada através dessa tese acadêmica e da cronologia factual nos provou, de forma bem contundente, é que a União Soviética não colapsou só porque um líder bem-intencionado falhou em suas políticas na década de 80. O declínio estrutural estava codificado na sua origem. No DNA da Revolução. Exato. Foi um projeto ambicioso que tentou forçar uma tese teórica europeia sobre um país que era materialmente incompatível com ela. O isolamento internacional, as invasões e a miséria das primeiras décadas obrigaram a criação de um aparato ditatorial superviolento, o substitucionalismo burocrático de que a gente falou. Que eliminou qualquer traço de democracia ali. E um modelo de crescimento focado na indústria pesada e no uso bruto da força sobre a própria população. Foi uma tática desesperada e brutal que, sim, serviu para construir siderúrgicas e derrotar os tanques nazistas, mas que estrangulou e sufocou qualquer possibilidade de adaptação quando o mundo exigiu mentes livres para inovar na era tecnológica da informação. O antídoto tóxico que o salvou da extinção nos anos 30 e 40 foi o exato mesmo veneno que paralisou seus órgãos internos lá nos anos 70. Sabe, ao refletirmos sobre as adversidades assustadoras que são descritas nessa tese, um descompasso fundacional, as dezenas de milhões de mortos em guerras e fomes implacáveis, a substituição trágica da classe trabalhadora por uma burocracia policial asfixiante e aquele cerco internacional constante, uma perspectiva radicalmente diferente se desenha na nossa cabeça. Qual seria essa perspectiva? O verdadeiro questionamento muda de eixo.
Talvez o maior mistério dessa história toda não seja investigar por que aquele sistema gigantesco implodiu nas mãos de Gorbachev em 91, considerando que o projeto começou essencialmente quebrado, ilhado num país agrário em ruínas. O mistério genuíno que desafia qualquer estatística histórica é entender como esse motor defectivo e brutalizado conseguiu se manter operando. Sobreviver. Mais que isso, como conseguiu construir armas nucleares, lançar satélites e os primeiros humanos ao espaço e disputar pau a pau a hegemonia de todo o planeta por espantosos 74 anos antes de finalmente travar. Uau! E essa, meus amigos, é daquelas inversões de perspectiva que mudam totalmente como a gente enxerga o século XX. O choque não é a queda em si, mas a resiliência assombrosa da anomalia. Fica esse pensamento pendente no ar, para quem nos acompanha a continuar explorando esse período tão complexo. Um grande abraço a todos que mergulharam na história conosco hoje e até nossa próxima análise profunda.